nossas mentes no meditar da sua palavra. Há muito tempo atrás eu vi uma análise muito correta do mundo em que nós vivemos. E essa análise, ela dizia o seguinte: eu vejo tudo o que acontece no mundo em que nós vivemos e cheguei à seguinte conclusão: todos nós vivemos num mundo como se fôssemos crianças de 7 anos de idade. Todos nós nos comportamos como se fôssemos crianças de 7 anos de idade. E aí, continuei lendo, né? É simples e fácil de descobrir por que nós nos comportamos assim. Porque a síndrome das redes sociais fizeram com que nós, tudo que fizéssemos, quiséssemos receber uma estrelinha dourada na nossa testa, do nosso professor, ou do mundo. Assim o povo vai sair, partiu, está chegando, cheguei em casa, tira foto aqui, acolá, em situações que não deveriam nem ser tiradas fotos. E as pessoas se comportam como pessoas de 7 anos de idade. Essa é a verdade. E aí eu tive que concordar com o cidadão que escreveu isso. Vocês sabem, a maioria sabe da mudança de vida que eu tive. Nos últimos tempos eu tenho ido para a academia. E uma das coisas que eu mais vejo na academia é o uso de uma frase, de uma expressão, que está muito ligada a isso. Até já vi gente botando, esqueci de botar na academia, no Facebook, no Twitter, partiu a academia e era a seguinte frase: meu treino não valeu de nada. E a frase é essa frase: no pain, no gain. Literalmente, sem pagamento, sem ganho. Ou então, numa tradução um pouquinho assim, melhorada, não existe glória sem sacrifício. Uma tradução um pouquinho mais aprimorada: não existe glória sem sacrifício. Aí o povo usa a camisa com essa frase, aí o povo usa essa frase no Facebook, o povo tatua essa frase, só que o povo não está nem aí, nem se importando para saber o que realmente essa frase quer dizer. Ou pior, para viver o que a frase está dizendo. A grande maioria de nós está preocupado só com o gain. Nós só queremos ganhar. Nós só queremos receber. Nós não queremos fazer o sacrifício necessário para receber. E aí eu, estudando um pouquinho o texto bíblico dessa semana, de Filipenses, eu vejo que ali o apóstolo Paulo ele fala em 3 aplicações que nós poderíamos colocar essa frase. O no pain, no gain, naquilo que é feito por nós. Ou seja, houve, na minha humilde opinião, houve apenas um evento em que essa frase foi colocada de forma total e completa em ação. Houve apenas um momento de toda a humanidade em que essa frase foi colocada de forma total e completa em ação. Esse momento nós vamos lembrar na próxima sexta-feira. Ali, ou naquele sentido, naquele contexto,
essa frase é a mais correta de todas. Nós não teremos glórias, ou não teríamos glórias, se não houvesse um sacrifício. Nós não teríamos nada para nos gloriar se não houvesse alguém que se sacrificasse por nós. Nós não merecemos as glórias, nós não merecemos nada, mas alguém se sacrificou por nós. E nós vemos Jesus, então, sacrificando tudo o que ele tinha e tudo o que ele era. O apóstolo Paulo começa dizendo que Jesus sacrificou a sua natureza divina. Nós pensamos muitas vezes que o sacrifício de Jesus foi unicamente aquele que ele fez na cruz. Mas quando nós cantamos um hino, nós cantamos uma canção da liturgia de vésperas e da ordem de matinas, lá tem uma frase que diz assim: Jesus se humilhou a nascer de uma virgem. O sacrifício de Jesus inicia-se no dia em que ele se sacrifica a largar todo o seu poder de Deus, um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, santo, verdadeiro, e assumir forma de homem. Ali iniciou-se o sacrifício de Cristo, que foi completo, que foi, como ele mesmo disse do alto da cruz, consumado na cruz. Mas ali inicia-se o sacrifício de Jesus. Então o apóstolo Paulo vai mais à frente quando ele diz que ele se esvaziou da sua natureza de Deus. Ele, por sua própria vontade, esvaziou-se da sua natureza de Deus. E assumiu uma natureza corrupta, assumiu uma condição de ser humano. Ele assumiu uma condição de carne mortal, carne desprezível. Ele se sacrificou quando ele também compartilhou ou viveu nessa natureza humana. Ele se sacrificou por cada um de nós. Mas ainda mais de ter sacrificado a sua natureza humana, a sua natureza divina, ele sacrificou o seu estado divino. Porque muito mais do que uma natureza, ele era um estado divino. Ele é Deus. É isso que o apóstolo João diz no início do seu evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo eterno, Jesus Cristo, é Deus. E ele diz: eu quero me sacrificar. Eu quero sacrificar o meu estado de Deus. Renunciar a tudo que sou, não julgar como usurpação, querer pegar para mim esse estado divino. E por fim, como nós bem sabemos, ele sacrificou a sua vida, indo às últimas consequências, levando uma cruz que pesava muito mais do que ele, tendo carregado uma coroa de espinhos, tendo sofrido. Ele sacrificou tudo o que ele tinha e tudo o que ele era. Ele com certeza diz: o meu pagamento, o meu sacrifício está aqui. E aí o apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, diz que por isso ele recebeu o seu ganho. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso grande problema é pensarmos que isso um é consequência do outro. Alguém dizer assim: é óbvio, Jesus se sacrificou porque ele ia ganhar tudo isso. Não.
Ele antes se sacrifica, ele se esvazia, ele larga tudo o que ele é, ele larga a sua divindade e se sacrifica por cada um de nós. E por causa disso Deus o glorifica. Nós parássemos por aqui, nós temos feito um sermão soteriológico, onde eu teria falado da salvação e só, e pronto. Mas é preciso que nós aprendamos a colocar essa frase em prática na nossa vida. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se alguém chegasse para vocês hoje e dissesse para vocês assim: você pode escolher um dos caminhos que Jesus percorreu para você estar do lado dele na Semana Santa. Você vai estar junto de Jesus. Você vai receber as mesmas coisas que ele receber. Você vai ter as mesmas glórias que ele receber. Um dos caminhos da Semana Santa. Qual todos nós escolheríamos? Que caminhos nós escolheríamos? Nós temos no mínimo 3 caminhos na Semana Santa. E eu gostaria de estar nos 3. Mas tem um que todos nós dizemos: esse eu quero. Esse eu quero estar. Que caminho? Oi? O caminho que leva para Jerusalém. Aquele onde todo mundo vai bater palma, dizendo: Hosana ao nome de Davi, Hosana, porque ele é o nosso rei. Vamos com ele, vamos fazer parte do reinado dele. Vamos chegar com ele e chegar que nem o João e o Pedro, o João e o irmão dele lá, o André, como no evangelho da semana passada, e dizer: ó Senhor, no dia que chegar o teu reino aí, lembra de nós. Bota eu à esquerda, meu irmão à direita, e aí nós vamos estar aqui, Esse é o caminho que nós queremos seguir juntos. Nós só queremos a parte do ganho, nós só queremos receber as coisas boas que Deus tem para nos dar. Quem de nós teria coragem de dizer: não, eu quero estar na via dolorosa com Jesus? Quem de nós teria coragem de dizer: eu quero me sacrificar como Jesus fez? E é isso que Paulo diz no texto de hoje. Quando ele diz: tendem em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo nos convida a nos sacrificar. E ele convida a que nós sacrifiquemos a primeira coisa. É óbvio que ninguém de nós precisa pegar uma cruz. Jesus fez isso por nós. Mas Paulo lembra que nós precisamos sacrificar os nossos pensamentos. Tende em vós o mesmo sentimento, os mesmos pensamentos, porque Jesus mesmo subsistindo em forma de Deus, ou mesmo ele sendo Deus, ele não quis ser como Deus. E quando Paulo diz: tenham o mesmo sentimento de Cristo, ele está dizendo: não pensem que vocês são Deus. Não pensem que vocês, porque aquele que foi, que é e que o será para sempre Deus, não quis tomar para si esse posto. Uma segunda coisa que estava naquele artigo que eu li, dizia que o outro grande problema da humanidade é que todos nós pensamos que tem dentro de nós uma fagulha do divino. Especialmente nos faz imortais. Todos nós pensamos que somos imortais. E o apóstolo está dizendo: olha, tem o mesmo pensamento. Não queiram pensar que vocês são como Deus, porque vocês não o são. Aí Paulo vai dizer assim: mas além dos pensamentos, sacrifiquem as atitudes de vocês. Ele diz, em outro texto, lá em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto
racional. Apresentem-se como sacrifício santo perante o altar do Senhor. Apresentem as suas atitudes perante o altar do Senhor. Esvazie-se dessa humanidade podre e deixe-se completar por aquilo que Deus quer. Assuma o posto de servo, como Ele fez. E ainda Paulo nos chama a sacrificar os nossos sentimentos. Nós aprendamos a nos humilhar. Tenham em vós o mesmo sentimento. Humilhem-se na presença do Senhor. Humilhem-se diariamente aos pés do Senhor. Humilhem-se perante Deus. Nós perdemos algumas características do culto do Antigo Testamento. É bom que nós possamos hoje olhar Deus não face a face, mas com o nosso rosto erguido. Não precisamos estar deitados no chão, com o nosso rosto ao pó. No Antigo Testamento eram obrigados todos aqueles que chegavam à presença do Senhor. Mas isso demonstrava a humilhação necessária e o espírito quebrantado que precisava ter para se estar na presença do Senhor. A casa do Senhor não é casa de comércio, a casa do Senhor não é casa de diversão, a casa do Senhor é a morada do Deus Altíssimo. Nós precisamos aprender a nos humilhar perante o nosso Deus, cada vez mais. Fazer como aquele que é citado no Evangelho, de Jesus, aquele publicano que entrou dentro do seu quarto e lá, de joelhos, no canto do seu quarto, batendo no seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Muitas vezes nós dizemos assim: vamos usar essa frase aí, sem glória, não existe glória sem sacrifício, mas nós não estamos dispostos a sacrificar. Nós não estamos dispostos a sacrificar e nem a nos sacrificar. Pouco tempo atrás nós lemos mais uma vez aquela história de Abrão e Isaac, quando Abrão leva o seu filho para ser sacrificado lá no monte. E aí eu, lembrando daquela passagem, eu lembrei de uma música de um grupo aí, que diz assim, que é muito difícil escolher entre a fé e a razão. É muito difícil escolher entre a fé e a razão. E aí nessa música ele diz assim, que o mais difícil é ser como Abraão e tudo entregar. É difícil? Claro que é difícil. Entregar tudo que ele tinha, que ele era o único filho dele. Mas eu digo para vocês que tem algo muito mais difícil do que ser como Abraão. Algo muito mais difícil do que ser como Abraão. É ser como Isaac. E deitar-se sobre o altar. É ser como Isaac e querer sacrificar-se. Querer sacrificar a humanidade. Querer sacrificar aquilo que nós dizemos: olha, isso é tão bom, isso é tão legal, mas eu não quero sacrificar. Jesus diz num texto que eu acho maravilhoso, ele diz assim: se o teu olho te condena, arranca ele e joga fora, porque é melhor você entrar no reino do céu caolho do que completo do inferno. Será que Jesus estava falando literalmente isso? Se ele estivesse falando literalmente, todos nós já deveríamos, há muito tempo atrás, estar caolho, os dois olhos. Mas agora, vamos pensar da seguinte forma: quem de vocês acha que o olho de vocês é bonito? Todo mundo, né? Segundo, quem de vocês acha que o olho de vocês tem alguma serventia?
Então ele é bonito, serve para alguma coisa. Mas se ele me condena, o que eu devo fazer? Arrancar e jogar fora. Jesus está querendo dizer que tem muita coisa na nossa vida que é bonita, que serve para nós de alguma coisa, mas que precisa ser sacrificada. Mas o pior dos piores de tudo, é que muita gente pensa que no pain, no gain é uma realidade para essa terra. Então eu vou sacrificar tudo que eu tenho, que eu sou, vou vender o meu carro, vou vender minha casa, minha geladeira e vou botar no altar do Senhor porque Ele vai me glorificar. Não. A glória vem no céu. A glória vem lá. E é por isso que Paulo diz, eu me desapegando de tudo que me prende a esse mundo, deixando para trás tudo que me prende a esse mundo, corro em direção ao céu. Corro a corrida que está proposta para mim, tendo os olhos fixos na cruz de Cristo e sabendo que lá é o destino que eu quero chegar. É por isso que nós precisamos lembrar de sacrificar tudo que somos e temos em função do nosso Deus. E na parte prática, nós também precisamos praticar o no pain, no gain na obra feita por meio de nós, na obra do serviço. Nós precisamos aprender cada dia mais a sacrificar a nossa vida no serviço a Cristo. Ele diz no texto de hoje, no texto do Evangelho de hoje, ele diz lá em João, ele diz o seguinte, João 12, se alguém me serve, siga-me, e onde estou ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, esse honrará o meu Pai. O serviço a Cristo. É no serviço a Cristo que nós colocamos em prática isso. Sacrificando a vida de obediência à palavra de Deus. Sacrificando a minha vida para obedecer à palavra de Deus. E o que é obedecer à palavra de Deus? Quando chegaram para Jesus e perguntaram, bom mestre, que farei eu para receber a vida eterna? Ama o teu Deus, toda tua alma, todo teu entendimento, todo teu coração, e ama o teu próximo como a ti. Mas quem é o meu próximo, mestre? E aí ele conta uma historinha legal. Certo dia, um rapaz andando pela estrada, pelo caminho de Emaús, veio a cair na mão de salteadores. Bateram, espancaram, fizeram um monte de coisa errada com ele, e aí vinha passando um sacerdote que viu aquele corpo jogado no chão, deixou o corpo lá, aí vinha passando um escriba que viu aquele corpo no chão, deixou o corpo jogado lá. Aí passou um samaritano. E esse samaritano então pensou as feridas, ajudou aquele rapaz, levou até uma estalagem, botou ele na estalagem, deu comida para ele, deu todo o necessário. Na hora que ele foi embora, ele disse, estou aqui o pagamento, se alguma coisa mais ele gastar, eu vou pagar para você quando eu voltar. Quem foi o próximo do que caiu na mão dos salteadores? Quem cumpriu a vontade de Deus? Quem obedeceu a vontade de Deus? Samaritano. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que todos nós somos feituras das mãos dele para fazermos as boas obras que estão preparadas para nós desde a fundação deste mundo. Então nós precisamos aprender a sacrificar a nossa vida, o nosso tempo, em função do outro, do necessitado, daquele que precisa. O nosso erro é ver nessa frase que nós vamos receber alguma coisa em troca por conta disso. Nosso erro é, não, então eu vou fazer porque eu vou ter ganhos, eu vou ganhar alguma coisa. Não.
Em primeiro lugar, você vai fazer porque essas obras estão preparadas para você desde a fundação dos séculos. Como filho de Deus, como aquele que foi regenerado pela água do batismo, é sua obrigação fazer. Eu não posso olhar para uma parreira e dizer, não dê uva. Eu não posso fazer isso. Mas quando eu planto uma parreira, eu necessariamente espero que ela dê uva. Assim, quando Deus planta a fé no nosso coração, Ele espera que nós nos sacrifiquemos em função do outro e aprendamos a ter em nós o mesmo sentimento que Cristo teve, esvaziando-nos para ajudar aquele que está necessitado, indo ao encontro do necessitado. A paga, a ganha que nós recebemos disso, está no versículo 12 do texto. Nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Ou com, na tradução literal, com admiração e reverência perante o nosso Deus. Nós desenvolvemos a nossa salvação no dia após dia, vivendo as obras que Deus preparou para que nós vivêssemos, que Deus quer que nós vivamos. É por isso que nós precisamos lembrar que essa é uma realidade, como a realidade foi paga na cruz de forma total e completa. Jesus Cristo pagou e nós recebemos o ganho. E se já está tudo pago e nós já temos o ganho, agora nós precisamos anunciar aos outros. E Jesus diz no texto do Evangelho de hoje, vejam, porque a luz ainda está entre vós, mas chegará o dia em que a luz vai sair desse mundo, e então todos estarão perdidos na escuridão. Me sigam a luz e sejam luz para os outros me seguirem, porque chegará um dia em que o mundo inteiro estará envolto de escuridão. Encerrando, quando ele diz em Mateus 5, vocês são sal da terra e luz do mundo, ele diz, olha, aprendam a sacrificar tudo que vocês têm e são. Quem de vocês já comeu comida com um pedaço de sal dentro? É horrível, né? Como é que a comida é boa? É quando o sal está presente, está marcante, mas ninguém está vendo o sal. Assim nós somos sal da terra. Nós não precisamos fazer conhecidas as nossas obras, nós não precisamos fazer com que os outros vejam que nós simplesmente precisamos fazer. E vocês já teve um holofote jogado para a cara o tempo todo? Não é bom. Nós somos sal da terra e luz do mundo para fazer a diferença nesse mundo. E é por isso que nós precisamos nos sacrificar. Sacrificar porque tudo que nós devíamos foi pago. Tudo que era necessário foi feito. E hoje nós temos completo acesso ao coração do Pai. E queremos que cada vez mais pessoas também tenham. Por isso, vamos diariamente lembrar que em Cristo, Cristo pagou todo o necessário para que nós tivéssemos a herança completa, ou a glória completa. Que Deus nos ajude e nos auxilie todos os dias de nossa vida. Amém. Nós vamos, nesse momento, trazer as nossas ofertas até o altar do Senhor e o coral canta sobre as águas.